ontem à tarde fui buscar a minha mãe em Camboriú. Aí me surpreendi com mais uma mega estrutura, onde estava se formando uma igreja, realmente uma estrutura muito grande. Eu me espantei com a quantidade de atrações, parecia ser literalmente um parque de diversões. A gente que é das antigas, né? Tá acostumado com uma igrejinha onde tem um salãozinho para confraternização, umas salinhas para fazer escola dominical, para comportar o culto infantil. As igrejas estão se tornando verdadeiros centros de raras exceções, verdadeiros centros de lazer, onde tem de tudo lá. É interessante que criam estruturas mesmo para fazer a pessoa ficar o dia inteiro lá. Aí eu fico me perguntando, com a compreensão que eu tenho do Evangelho, eu fico pensando, meu Deus, que povo é esse? Que Evangelho é esse? Que liderança é essa? Que em vez de buscar o pecador onde ele está, no mar, entendeu? Fica criando verdadeiros açudes. Gente, a maioria dessas denominações, elas se expandem, e o modo delas encherem seus templos, na maioria dos casos, eles não são como os pescadores que se lançam ao mar, e se lançam ao mar alto, com redes, com anzóis, para pegar os seus peixes que estão no mar alto. Essas mega denominações, com as suas propostas, elas são, eu vejo assim, que são como pescadores de açude. Eles não querem pegar o peixe bravo, o peixe bruto, o peixe virgem, não. Eles querem pegar o peixe que foi criado em açude, ou seja, o foco dessas igrejas que lançam uma após a outra, uma do lado da outra, e se apinham com as suas mega programações. Querido, a maioria dessas igrejas não tem no início delas, mesmo nos primeiros meses, nos primeiros anos, não tem um novo convertido. Porque simplesmente eu vou te dizer o porquê. Porque estas igrejas não saem evangelizando de casa em casa, não vão para os presídios, não vão para as praças, não vão para as vielas, as favelas, as comunidades carentes. Eles não fazem isso. Eles criam uma igreja muito próximo de alguma que já esteja nesse ciclo vicioso também. E depois elas investem, patrocinam eventos em redes sociais. Porque o algoritmo dos aplicativos, quando uma pessoa é cristã ou evangélica, a pessoa tem o costume de ver coisas desse gênero, então patrocinam nas redes sociais para que mostre para outros evangélicos, e você está ali dedilhando, de repente vê a propaganda daquela igreja, daquele local. Então você, aqueles que andam, que realmente não discerniram o que é o Evangelho de Jesus Cristo, ficam pulando de igreja em igreja, de congregação em congregação. Eu mesmo conheço alguns, queridos, que já passaram por 5, 6 denominações. Eles ficam quicando igual bolinha de ping-pong, de uma para outra, e não se encontram em lugar algum. E se tiver 10 igrejas com propostas parecidas na cidade, tem muita gente que vai quicar nas 10 igrejas, todas nesse formato, nunca nenhuma diferente. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, e aí eu vi aquela mega estrutura para fazer com que a pessoa fique lá praticamente o dia inteiro, enfurnada.
gerando receita, né? Porque tudo ali, não tem nada que é de graça, tudo é pago ali. Tudo é pago. Tudo é para angariar dinheiro. Venda de camiseta, venda disso, venda daquilo, tudo para angariar dinheiro. Sendo que poucas denominações realmente fazem um bom uso do dinheiro que arrecadam. Quando arrecada dinheiro e investe em missões, investe em obras sociais, amém. Mas a maioria delas, queridos, elas se convertem em um verdadeiro império econômico, em que os seus líderes se tornam cada vez mais ricos, mais empoderados financeiramente. E é isso que acontece. Mas o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção, foi o slogan dessa igreja que eu vi em Camboriú. Essa igreja dizia assim: viva esta experiência. Meu Deus, um apelo como se, meu Deus, como se vir para Jesus fosse uma experiência emocionante, uma experiência maravilhosa, quando, na verdade, o evangelho real e verdadeiro, a palavra diz, o apóstolo Paulo dizia que era loucura, é loucura para o mundo. Porque Cristo não te chama para você ganhar, Cristo te chama para você perder. Você perde, é para você perder o domínio da sua vida, é para você perder a tua fome, a tua ansiedade pelas coisas desse mundo. Cristo te chama para perder, Ele não te chama para viver com Ele, Ele te chama para viver, para morrer com Ele. Porque Cristo, o que Ele fez, queridos? Aqui Ele disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Isso não é romântico, isso não é agradável para o ego, isso não é uma coisa agradável, querido. Isso vai exigir de você lágrimas, choro e sangue. Isso vai exigir de você, muitas vezes, que você mexa nas suas economias para ajudar um irmão, para ajudar uma instituição, para ajudar um missionário. E isso é sonegado. Imagina, querido, imagine Jesus mandando seus discípulos fazerem propaganda do reino. Venham, venham. Aquele apelo dessa igreja em Balneário, em Camboriú, era um apelo, eu vejo como um apelo de um circo. E eu gosto muito de Paulo Borges, que ele diz que a igreja brasileira e a Disneylândia não tem muita diferença, porque as pessoas buscam experiências emocionais na igreja. Meus queridos, muitas igrejas que crescem, se tirar aquela musicalidade, tirar o show, tirar o telão e se concentrar na palavra, no discipulado e no ensino, muitas delas sucumbem. Se disser, hoje nós não teremos louvor, hoje nós só teremos palavra, ensino e oração, a maioria delas vai sucumbir. Ela não vai resistir. Metade delas, querido, vai fechar as portas. Porque as igrejas, a programação delas é tudo a mesma coisa. A maioria delas, raras exceções. É muita música, é muita emoção. É até bacana. Você vê pessoas chorando durante o louvor, é até bacana. Isso é até bacana. Mas, queridos, na maioria dos casos, 90% dos casos, aquilo se resume a um momento. Eu mesmo tenho visto pessoas que eu conheço, que no momento, pessoas que eu conheci na vida secular, em um momento estão lá postando seus momentos na igreja. Aqui é o lugar. E daqui a pouco a pessoa está lá numa balada com roupa curta, com decote, com a bebida na mão. Ou seja, querido, qual é a diferença que o evangelho fez na vida dessa pessoa? Qual é a diferença?
Uma hora ela posta que está na igreja, outra hora ela posta na balada, na corticeira, na roupa curta, na sensualidade. Qual é a diferença, querido? Imagina se Jesus mandava os discípulos dizendo, chamando e gritando: venham! Jesus está aqui, venham sentir essa experiência. Meus queridos, o Evangelho, ele não é um apelo à carne. O Evangelho não é um apelo emocional. O Evangelho é um chamado para que você raciocine. Jesus disse: quem é que, indo à guerra, não senta para calcular? Quem é que para construir uma casa não senta? Então sente-se. Se você quiser me seguir, você precisa calcular o que você vai precisar despender, o que você vai precisar para construir uma relação com Deus e com o reino de Deus. E hoje está assim, queridos. Hoje está assim. Venha viver essa experiência. Imagina, querido, um apelo emocional, um apelo totalmente descabido. Quando a multidão foi para ouvir a palavra de Jesus e na intenção de conhecer as palavras do Senhor e conhecer o Evangelho, eles iam sair com fome, e o Senhor chegou e deu pão para a multidão. E numa outra oportunidade, essa mesma multidão, já de olho no pão, de olho na satisfação pessoal, foi atrás de Jesus. E Jesus, discernindo que eles não estavam ali mais pela palavra, mas pelo pão, para saciar as suas vontades carnais, suas vontades físicas, ele despede essa multidão. Ele diz: não vai ter hoje. Hoje não vai ter culto. Hoje não vai ter culto. Hoje não vai ter reunião. Porque vocês não vieram aqui pela palavra, pelo compromisso, pela necessidade espiritual. Vocês vieram aqui pela carne. Vocês querem emoções. Vocês querem sensações. É isso que vocês querem. Eu quero lhes dizer que vocês precisam não comer apenas o pão que da outra vez vocês comeram. Vocês precisam se alimentar do meu corpo e da minha carne, e morrer por mim, viver por mim, se alimentar de mim e morrer por mim. E diante daquilo a multidão vai se afastando, é dissipada a multidão. E os discípulos, até os discípulos de Jesus, olham para ele e dizem: Senhor, mas que atitude, que dureza desse teu discurso, Senhor Jesus. E Jesus olha firmemente para os discípulos e diz: se essa palavra é dura para vocês também, que andam comigo, que estão comigo dia e noite, vocês também podem seguir a multidão. Então o Evangelho, querido, está longe de ser um chamado apelativo. O Evangelho está longe de ser uma coisa que se pode chamar as pessoas com slogans. Deus vai resolver tua vida, Deus vai mudar tua história, Deus vai resolver teus problemas. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho é um convite para uma aflição de si mesmo, para uma negação de si mesmo. Este é o chamado do verdadeiro Evangelho. E toda igreja que não se enquadra nisso, ela não é igreja, ela é prostituta. Ela não é igreja. Todo líder, todo pastor que quer criar métodos humanos, carnais, emocionais, criar iscas e armadilhas para atrair as pessoas, não é um homem de Deus. Não é um homem de Deus. É um homem que está preocupado com o seu próprio umbigo. É um falso profeta e anuncia um falso Cristo. Porque o Cristo que eu conheço vai requerer que as pessoas, se precisarem dar toda a sua vida em favor, em amor a Deus e em amor ao seu próximo, farão isso sem pestanejar. E para isso é debaixo de muita oração, de muita busca, de muita renúncia, de muita santificação.